Tá. Então, vamos lá. Ó, está gravando, tá tudo sendo gravado, inclusive o que eu digo, o que vocês dizem, a tela, tudo é gravado. É muito estranha essa situação de a gente não conseguir acessar. Mas com certeza que a gente já falei com a área, a gente já resolve essa pendência. Gente, a maioria já me entregou essa folha de exercício aqui. Então, ela, como eu já comentei, ela vai ser a presença de terça e de quarta. Então, a partir de hoje, aí até quarta-feira, o que vai valer a presença de vocês vai ser aquele trabalho de eletrostática, que eu passei novamente lá no grupo com tópicos bem direitinho, só que tem que fazer um trabalho bem feitinho, né? Tem que fazer o possível para colocar uma figura para ficar mais fácil de entender. Só um momento. Professor. Oi? Esse é o grupo novo do WhatsApp que a professora passou? Isso, o grupo novo do WhatsApp é só eu posso colocar, só que eu posso postar. Eu ainda não estou, até passei meu número ali para a professora. Assim que a gente terminar a conversa aqui, a primeira coisa que eu faço é adicionar você nesse grupo. Eu também não estou no grupo. Se a professora posta de novo daí sobre os assuntos do trabalho? Coloco de novo, sim. Então tá bom, obrigado. Eu vou só fechar aqui a janela que tá muito barulho aqui fora, pode atrapalhar a aula, só me dê um minutinho. Tudo bem? Vocês escutaram eu brigando com as minhas filhas aqui, não? Não. Não deu pra escutar. Ainda bem. Ainda bem, eu tenho duas meninas pequenas aqui, deve ficar meio complicado. Então, vamos lá na folha de exercício, lá no primeiro exercício, ó, é para converter de decimal para notação científica. Primeiro aqui, ó, tem que saber o que é, para ser notação científica, conforme a gente viu ontem, você tem que ter um único número antes da vírgula. Digamos aqui, ó, o número 56700. Quero colocar ele em notação científica. Não está aparecendo a folha mais, professor. Não tá? Não sei se é só para mim, mas não está aparecendo mais. Para mim também não tá, não. Não, deixa eu... Para mim também não. Vamos lá. Agora, apareceu? Agora foi. Sim? Então, ó, aqui, ó, converter de decimal para notação científica. Para ser notação científica, eu preciso ter somente um número antes da vírgula. Então, aqui, ó, para ser notação científica, a minha vírgula, ela tem que estar aqui, ó, bem aqui do ladinho do 5. Quando eu não tenho vírgula em lugar nenhum, aonde que ela fica? Ela fica na última casa, né? Vem aqui, ó, nesse caso, digamos que eu tivesse esse número aqui para colocar em notação científica, o que eu teria que fazer? Quando não tem vírgula, a vírgula fica na última casa. Para ser notação científica, eu preciso ter um único número antes da vírgula, então a vírgula teria que parar aqui, ó, entre o 5 e o 6. Então, se a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 5 e o 6, isso quer dizer que a vírgula que estava aqui, ela andou quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Então, isso daqui, ó, vezes 10, 56, 7, os zeros daí eu não preciso mais colocar. Vezes 10 elevado a mais 5, né? Porque aqui, ó, eu andei com a vírgula para o lado de cá, então ele fica maior a potência de 10. Agora, se eu colocasse aqui, ó, 56,7 vezes 10 elevado a 4, isso daqui estaria em notação científica? Não. Por quê?
Porque para ser notação científica, ó, tem que ter um único número antes da vírgula. Nesse segundo exemplo, ó, eu coloquei 2 números antes da vírgula, então ele já não é notação científica. Ele está em potência de 10, ó, está multiplicando 10 à quarta, mas ele está com mais de um número antes da vírgula, daí já não é notação científica, certo? Entender a diferença? Tranquilo, gente? Podem me falar, se não entendeu, a gente faz mais um exemplo. Que nem aqui, ó, no primeiro exercício, a gente, não lembro se a gente já fez esse aqui ontem, mas, ó, temos que andar com a vírgula, a gente vai ter que, é um número pequeno, né? Então, a gente vai ter que diminuir a potência de 10. Vamos andar para esse lado aqui, ó. Então, para diminuir a potência de 10, opa! Tudo bem, gente? Estão conseguindo enxergar a folha? Tranquilo. Para diminuir a potência de 10, eu vou ter que andar para esse lado para cá, ó. Aí, o que a gente vai fazer? A vírgula que está aqui, ó, para ser potência de 10, ela tem que estar com um número entre 1 e 9 antes da vírgula. Então, ela tem que vir aqui, ó, entre o 1 e o 6. Então, vai ficar lá 1,67. Isso daqui daí ficaria em potência em notação científica, ó, um único número antes da vírgula. E quantas casinhas ela vai ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ficaria vezes 10 elevado, como ela diminuiu, né? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, foi para menos 6. Tudo bem? Até aqui? Me parece que esse daqui a gente fez alguma coisa ontem. Então, vamos fazer essa 4 aqui, ó. Como é que ficou a 4? A 4 ficou assim, ó. A vírgula estava aqui, ela vai ter que passar para cá, ó, entre o 7 e o 3. Então, vai ficar 7,3. Quantas casinhas a vírgula andou? Uma só. Uma só. Então, vai ficar lá, vezes 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Isso aqui ele é bem simples, mas é uma coisa muito, mas assim, muito, muito, muito importante para a gente. Por isso que a gente insiste, o professor Diego também deve ter passado, e eu vou continuar passando porque é essencial. Então, vamos lá. Daqui do exercício 1, tem mais algum que pode ter gerado dúvida? O que vocês me dizem? Para mim, não. Tranquilo? Para os demais? Professor, aquele 0,2 lá. 0,2. Isso, ó, esse 0,2, perfeito, muito, muito bom. Eu vou até fazer o vídeo para colocar esse 0,2 aqui. Deixa eu até anotar o número do exercício que eu vou fazer ele também para vocês. Questão 1, exercício 8. Então, ó, dessa questão 1, exercício 8, saiu a tela ou não? Não. Então, aqui, ó, como é que vai ficar esse cara aqui? Então, a vírgula que estava aqui, ela vai ter que passar para cá, né? Então, vai ficar lá 2, se quiser, você pode colocar lá vírgula 0. 2,0 para não deixar a vírgula sozinha ali. Mas aí vai ficar 10 elevado, ó. A vírgula estava aqui, ela andou uma casa só. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1. Somente isso. Isso mesmo, 10 elevado a menos 1. Aqui, não tanto faz você colocar essa vírgula, esse 0 ou não. Se você colocar... Tá estranho, tem alguma coisa travando aqui, que fica mudando de tela. Se você colocar a vírgula, fica melhor você colocar o 0. Mas se você deixar assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1, tá perfeito. Tudo bem? Beleza, então, obrigado. Mais alguma daqui, gente? Não. Não. Ó, de repente, eu sempre falo isso na sala e eu falo aqui também. A pessoa, eu sou meio tímido, não gosto muito de falar. Por isso que a gente tem o WhatsApp. Se tá com dificuldade, manda o WhatsApp para mim, tá? Eu gravo a resolução e coloco no grupo, tá? Por isso que aquele grupo é bem importante, que eu não vou... Uma questão e a gente fica sem
Vocês estão estudando a professora, hein? Não, cortou. Não. Professora, tá mudo aí. Saiu o vídeo para vocês? Não, o vídeo continua. Ela tá ausente, eu O acho. exercício. Ô, Zivaldo, só pra te avisar, não sei se você percebeu, você tá caraca. Aí, positivo. Esse cara aí é outro professor ou é? Eu acho que é aluno também. Eu não sei. Barbaridade. Tá aparecendo a folha. Tá muscando, Brown? Coloca no mudo aí, pessoal, tá louco? O que aconteceu com a professora? Sumiu. Tá aparecendo a lista de exercícios para vocês ainda? Não, gente, tinha caído a minha internet. Senhores, me perdoem, a minha internet aqui que caiu, não sei o que aconteceu, deu um colapso aqui, sei lá, mas tinha caído a internet. Por isso que eu tinha saído aqui da conexão. Vamos continuar lá. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a lista novamente. Conseguimos encontrar. Conseguiram enxergar a lista? Sim, sim. Sim. Só um momento. Perfeito. Uhum. Então, vamos lá. A lista de exercício está aparecendo. Então, vamos... Da questão 1, gente, mais alguma para a gente fazer junto? Sejam bem sinceros. Aquela 45, aquela 5 ali, tá tudo tranquilo? A 9? Tudo Professora, só uma dúvida. Pode falar. Quando você está com os números decimais ali, tipo, a número de 0,000025, você começa a contar do 5 ou do 2? Alô? Ele caiu de novo. Caiu de novo, eu acho mesmo. Conta junto 2.
Caiu de novo mesmo. Ixi. Opa. Senhores, estão me ouvindo? Que aqui tá muito ruim a internet aqui onde eu tô. Tá. Sim, sim, sim. Tudo bem aí, professora? Falando bem, não tem quase condições de uso. A gente para esse exercício. Tá. Tem alguém que está me escutando na reunião? Eu tô Sim, escutando. sim. Sim, Que aqui, ó, eu não tô conseguindo. A minha internet, ela tá caindo o tempo todo. Então, se ela cair novamente, estão me ouvindo ou não ouvi mais? Não, caiu tudo agora. O Teams que não tá funcionando. Então, se Tá ouvindo, sim. Tô ouvindo, ó, eu não tô conseguindo ver tela nenhuma, nem a folha de exercício aqui tá bem complicado. Provavelmente seja o congestionamento do Teams aqui, porque eu uso o corporativo, né? Eu uso só lá o do Senai. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar vídeo para vocês de todos os exercícios, tá? De um exemplo de cada um dos exercícios, inclusive esse que vocês me perguntaram. Então, se a internet voltar a cair, eu vou fazer os vídeos e daí na sequência eu passo o vídeo para vocês assistirem. Eu não estou mais acessando o Teams aqui, pelo menos o corporativo que eu uso do sistema FIEP aqui, ele desapareceu da minha tela. Nem a tela com as questões ali eu não consigo. Eu estou vendo um aluno só aqui. Vamos ver se ele retorna. Gente, que Deus. Estão conseguindo ver de novo, gente? Sim. Sim, então vamos lá. Eu ainda continuo. Ó, você consegue ouvir? Não vê? Não vê. Nesse caso aqui, ó, do exercício 10. É meio travado. Tá travando, né? Agora eu tô com internet, tá? Vocês preferem que a gente agende a reunião para outro horário, gente? Vocês que sabem. Eu posso gravar os vídeos desses exercícios e eu vou mandando pro grupo para vocês irem verificando. Não dá pra Vamos agendar tentar a reunião mais um de pouquinho. noite, já que tá mais tranquilo? Oi? E daí, assim, não dá pra agendar a reunião de noite, que assim tá mais tranquilo, fica mais tranquilo de usar. Tem Não dá, tem pessoas que trabalham à noite, né, meu amigo? Eu sou um deles. Isso que é o complicado, né? Por causa do nosso horário, eu tenho que cumprir mais ou menos as reuniões no horário que vocês têm aula, né? Justamente por causa das pessoas que trabalham. Então, vamos lá, ó. Aquele exercício 10,
Gente, esse barulho daí é de algum microfone. Deixa no mudo aí, tá? rapaziada. Deixa no Não, mudo. alguém tá com o microfone. E pode deixar que assim que eu terminar a aula, eu já te adiciono no grupo, tá? Eu tô aqui, mas eu tô vendo as mensagens do WhatsApp de quem tá me mandando. Assim que terminar a reunião, todos os WhatsApps eu começo a responder. Só nesse momento aqui que eu não vou evitar. Então, vamos lá, ó. A questão 25, a questão 10. Então, essa vírgula que tá aqui, ela vai andar até chegar no 2, entre o 2 e o 5, certo? Então, aqui, ó, ela vai andar quantas casas? Ela vai lá para entre o 2 e o 5. E para chegar lá, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Então, eu vou começar a contar aqui, ó, da onde a vírgula tá. Então, a vírgula que vai andar para o outro lado, ó. Ela vai andar até chegar no 2,5. Então, aqui, ó, você vai contar quantas casas ela vai andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou lá 2,5 vezes o 10 elevado a... Como ela andou para esse lado diminui a potência de 10. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, ficou aqui 2,5 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Eu vou colocar aqui essa questão 8 e a questão 10 também eu vou respondê-la no vídeo, tá bom? Eu posto o vídeo para vocês. Desse primeiro exercício, mais alguma com a gente com dúvida? O que vocês acham? Pode falar. Não. Tranquilo? Pode continuar. Então, A aqui, 8? A 8, ó, professora? a 8, essa daqui? É. Essa? Então, aqui, ó. A 8, ela é bem tranquila. A vírgula, ela vai andar uma casa só. Então, ela estava aqui e ela vai passar aqui do ladinho do 2. Então, vai ficar o quê? 2,0. Esse 0, se você quiser colocar, pode. Se não quiser colocar, pode colocar só do jeitinho que tá aqui, só 2. Como a vírgula andou somente uma casinha para esse lado, então, ó, tava no 10 elevado a 0, foi 10 elevado a menos 1, que andou só uma casinha. Então, vai ficar lá, vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Ó, ela estava aqui e andou uma casinha. Então, você pode deixar desse jeito, ou se você quiser também, não fica errado, você colocar 2,0 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Aí, tranquilo. Mais algum desse aqui, gente, pode falar. Ó, na segunda questão 2, ali, ó, é para você colocar de notação científica para decimal. Então, você vai tirar a potência de 10. Eu não sei se alguém comentou com vocês, mas uma coisa bem bacana para o curso de mecatrônica e para o curso no Senai, não sei se o professor Diego chegou a comentar, mas a utilização da calculadora científica. Vocês têm a calculadora científica, aquela calculadorinha da Casio? Tem. Sim. Isso. Então, eu vou colocar um vídeo também ensinando vocês a utilizá-la. Então, ela vai ficar melhor realmente colocar em vídeo, mas daí eu vou ensinar a colocar a potência de 10 na calculadora. Não sei se o professor Diego chegou a falar sobre isso. Sim. Sim? Então, beleza. Eu só vou fazer uma revisãozinha, então, porque a calculadora a gente vai usar assim muito. Essa calculadora, se vocês não tiverem feito investimento, eu sei que agora é difícil até de encontrar um lugar aberto, mas essa calculadora ela vai ajudar bastante a gente, tanto na parte de eletricidade, quanto lá na parte de eletrônica analógica, com umas continhas que vai precisar da calculadora. Então, aqui, ó, para converter de notação científica para decimal, então você vai ter que tirar essa potência de 10. Então, a gente tem aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, 1,67 vezes 10 a menos 5.
certo? Esse 10 a menos 5, você vai ter que eliminar ele. Então, para eliminar ele, você vai ter que andar com a vírgula para esse lado até chegar a zerar esse 10 a menos 5. Então, eu vou ter que colocar 10 a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até chegar ao menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu tinha aqui, esse daqui eu vou fazer o vídeo que fica melhor eu escrever para vocês. Esse daqui eu já até preparei alguns vídeos, porque ele fica chato de desenvolver assim, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 1,67 vezes 10, e esse 10 está elevado a menos 5. Então, quando era menos 5, essa vírgula estava aqui. Para colocar a menos 4, a vírgula iria para cá. Daí sairia daqui. Iria para 10 a menos 4. Para colocar a menos 3, daí a vírgula ia para cá. Para colocar a menos 4, essa vírgula, ela iria vir menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e para vir 0, ela vai ter que vir andar toda essa quantidade de zeros. Vamos só tirar a vírgula aqui, que senão vai ficar fácil de confundir vocês. Então, ó, a vírgula estava aqui com menos 5, certo? Então, ela vai ter que andar, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, ela iria chegar em 0 quando ela tivesse exatamente aqui. Então, esse número aqui, ó, é a mesma coisa que esse número aqui em potência de 10. Posso tirar prova real? Pode e deve tirar prova real. Então, aqui, ó, se a vírgula tivesse aqui e você quisesse colocar em potência de 10, o que você ia fazer? Você não ia vir aqui, ó, andar 1, 2, 3, 4, 5, e a vírgula não ia vir para cá, certo? Então, da mesma forma, ó, se você quiser tirar a potência de 10, você vai só voltar para trás ali o que você já tinha feito. Conseguiram entender um pouquinho isso aqui? Tranquilo. Como é que tá? Tranquilo? Mais alguma que vocês queiram? Vamos fazer aqui. Sim. Qual que a gente podia fazer? Veja lá qual que é mais complicadinha. A 12? Faz a 8, professora. A 8? Então, vamos fazer a 8, daí eu faço a 12 também, tá? Então, vamos lá, ó. Ah, deixa eu só aumentar aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui. E vou colocar ele para cá. Só. Então, aqui, ele estava com 10 elevado a 8 e a vírgula estava aqui. Então, ó, se eu quisesse colocar em 10 elevado a 7, ia vir para cá, 10 elevado a 6, e daí eu vou ter que colocar alguns zeros aqui para eu poder fazer a contagem das casinhas. Então, ó, se a vírgula estava aqui quando era 10 elevado a 8, para eu tirar esse 8, eu vou ter que diminuir até chegar a 10 elevado a 0. Então, eu vou ter que voltar lá, ó. Se eu vou diminuir, ó, sempre que for diminuir, a potência de 10 vai para esse lado, sempre que for aumentar, vai para esse lado. Então, nesse caso, eu vou diminuir. Do 8, vai para o 0. Então, aqui, ó, 8. Se eu quisesse colocar a 7, eu colocaria aqui. A 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ficaria a vírgula aqui. Então, esse valor aqui, se for para colocar, para tirar a potência de 10, a vírgula iria ter que andar 8 casinhas para cá. Certo? Vamos tirar a prova real para ficar certo, para a gente não ter dúvida. Então, se você for tirar a prova real, como é que vai fazer? Ah, quando não tem vírgula, a vírgula fica na última casa. Então, quantas casinhas eu iria ter que andar para colocar 10 oitava? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí fica 6,71 vezes 10 a 8. Se eu quiser devolver, eu pego e, ó, para aumentar a potência de 10, ando para cá. Para diminuir a potência de 10 até a 0, eu ando para esse lado aqui. Conseguiu entender?
que vocês acham? Tranquilo. Vamos fazer a 12 também? Então, ó, a 12, como é que vai ficar? 0,045. Essa daqui, se eu não me engano, eu tenho um vídeo dela já também, que ela também já gerou dúvida na outra turma. Então, a gente tinha... Opa! Ctrl V. 0,045 vezes 10 elevado a 6. Então, esse 10 elevado a 6... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse 10 elevado a 6, eu vou ter que aumentar ou diminuir a potência de 10? Diminuir até chegar a 0, né? Então, ó, vou colocar alguns zeros aqui para facilitar a nossa interpretação. Pode colocar uns zeros ali, quanto você quiser. Depois do que você não usar, você vai tirar ele, ó. Com o 0,45 elevado a 6, a vírgula estava aqui. Então, ó, a 5... A4, A3, 2, 1 e 0. Então, uma vírgula ia para cá. Só que eu não posso deixar esses zeros aqui, ó. Esse zero esquerdo, ele não é interessante para nós. Então, a gente pode apagar eles. E ficaria exatamente dessa forma. Certo? Ah, mas e se eu quisesse colocar? Dá para tirar a prova real desse aqui? Ó. Vamos fazer de novo, que esse daqui ficou, de repente, ele pode ter ficado meio nebuloso. Vamos tentar de novo aqui. 0,045. Então, ó, a vírgula estava aqui. Vou ter que andar 6 casas para esse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Aí, a vírgula iria vir para cá, e essa daqui ia morrer, ia ficar esse valor. Quero tirar a prova real para ver se dá certo. Claro que sim, não pode acreditar na minha palavra, tem que tirar a prova real, que é o mais correto. Então, se eu tivesse esse número, ó, 45.000, e quisesse colocar ele na potência de 10 a sexta, o que eu teria que fazer? A vírgula que estava aqui, ela vai ter que andar 6 casinhas para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou ter que mandar mais uma para chegar no 6 aqui, ó. Só que eu não posso deixar esse nada antes da vírgula, por isso que eu preciso colocar um 0 aqui, certo? E daí ficaria dessa forma. Conseguiram entender? Tranquilo. Tranquilo. Daí esses caras aqui que também não precisam colocar. É só colocar vezes 10 elevado a sexta. Dessa questão 2, mais alguma com dificuldade, gente? Para mim era só essa que eu estava em dúvida. Então, perfeito. Tranquilo. Então, vamos lá. Gente, eu recebi uma quantidade grande de WhatsApp, mas como eu falei para vocês, não sei se são vocês que estão mandando, mas eu só vou poder ver depois. Até porque, às vezes, o pessoal da manhã me manda WhatsApp no horário de vocês da tarde, daí fica um pouco mais complicado. Eu pedi para eles não fazerem isso, mas às vezes acontece. Então, aqui, ó, na questão 3, arredondamento. A questão de arredondamento é assim, ó. Você sempre vai ter que ter 2 casas depois da vírgula. Então, se você tem ali, ó, 6,78998, e você quer só ter 2 casas depois da vírgula, o que isso quer dizer? Que eu só vou ter o 78 e esse cara aqui eu vou ter que excluir da minha vida. Então, aqui, ó, sempre que esse número aqui, ó, for 5, esse número que tá do ladinho do 78, ó, for 5 ou acima de 5, eu acrescento um número aqui. Quando for menor do que 5, daí eu mantenho o número que tá aqui. Nesse caso aqui, ó, ficaria 6,70 e como aqui, ó, tem o 9, então aqui vai para 79. Ah, mas e se tivesse o número 5 ali? Se fosse 6,765, como é que iria ficar?
Da mesma forma, ó, se for 6,765, como aqui, ó, eu tenho o número 5, então, se for igual ou maior do que 5, eu acrescento um número aqui. Isso quer dizer que vai ficar 6,77. Tudo bem? Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Então, nesse caso do primeiro, ficou fácil, né? Esse número aqui, ó, 2, não vai influenciar em nada. Então, a primeira resposta vai ser o quê? 1,12. 1,12, porque esse número aqui, ó, ele é menor do que 5. Nesse caso aqui também, acho que eu fiz com vocês ontem, né? Isso aqui ficaria o quê? 45,31, só porque aqui é 31. Aqui é 3, né? Então, mantém. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? 105,9. Opa! 105,98. Perfeito. E aqui, ó, como é que vai ficar esse outro aqui? 47. 0,01. 0,01. Perfeito, isso mesmo. Então, esse daqui, vocês vão ver que quando a gente estiver fazendo o cálculo da lei de Ohm com a corrente elétrica, aí vai dar corrente elétrica de 586 mili. Aí, para não ficar cada um com uma conta muito diferente uma da outra, então, se a gente padronizar desde já, usar 2 casas depois da vírgula e todo mundo fazer o arredondamento correto, todos os nossos cálculos vão ficar bem redondinhos, a gente vai poder conferir um com o outro e vai ficar tudo certo. Tudo bem? Com relação ao arredondamento, gente, alguma dúvida? Não. Eu não entendi direito aquela 8. Não. A 8. Ah, essa aqui? Essa? Essa mesmo. Essa mesmo? Ah, perfeito, muito bem. Então, aqui, ó, como eu quero 2 casas depois da vírgula, vai ficar o quê? Esse daqui não iria acrescentar em nada para cá, e aqui eu tenho 0. Então, ficaria... Opa, ficou aqui embaixo. Ficaria 99,9,00. Só que esse 00 eu preciso colocar? Não preciso, então você poderia deixar somente esse valor aqui. Porque quando é 0, né, se você colocar esse número, ele é exatamente igual a esse número aqui. Então, ficaria exatamente dessa forma. Você pode colocar vírgula 0, ou você pode só colocar 999. E aqui não tem como você acrescentar nada, né? Porque, ó, o 2 é menor do que 5, então não vai influenciar em 1 aqui. Aqui já tem o 0, então... Esse daqui você só dispensa essa parte toda aqui. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dessa daqui? Bom, esse aqui de cima, daí já, ó, já é 22,22, ficaria 22,23, né? Por causa do 5. Então, aqui, ó, 22,23, por causa do 5. Beleza? Arredondamento, acho que é a parte mais tranquila, assim, não tem muito o que a gente ter problema. Agora, esses 2 últimos exercícios, eu tenho uns 100 e poucos alunos, se contar de manhã de tarde, então parece que eu não vejo os trabalhos, mas eu vejo todos os trabalhos, eu abro todos eles, por isso que eu fico o tempo todo trabalhando quando estou em casa, e às vezes eu demoro para responder o WhatsApp. Mas esses 2, exercício 4 e 5, foram os que mais erraram. Por quê? Por causa da conversão ali, ó, entre notação científica e notação de engenharia. Então, aqui, ó, notação científica, sempre, ó, já sei de cara que a vírgula vai ter que vir para cá. E o arredondamento, daí vai ficar aqui, ó, entre o 6 e o 7. Como é que ficaria isso daqui em notação científica? Notação científica, eu preciso ter um único número antes da vírgula. Então, obrigatoriamente, a vírgula vai ter que ficar entre o 1
e o 6. Então, vai ficar 1, 6, 7, 7, 8, 9. Vezes 10 elevado a... Ó, quantas casinhas andou a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Agora, o arredondamento, eu quero 2 casas depois da vírgula. Se eu quero 2 casas depois da vírgula, eu vou matar essa parte aqui. Se aqui tem um 7, então aqui vai ficar acrescentado 1. E aqui ficaria dessa forma. Tudo bem? E aqui? Aqui é mais fácil ainda. A notação científica, eu sei que eu tenho um número antes da vírgula, então a vírgula vai ter que vir para cá. Como é que vai ficar? 7,89. Quando não tem vírgula, a vírgula está aqui no último, na última casa. Então, quantas casinhas andou a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ficou vezes 10 elevado a... Como a vírgula andou para esse lado aqui, ó, como a vírgula andou para esse lado, então ficou a mais 7. Como aqui eu tenho zero, o zero acrescenta alguma coisa? Não, então vai ficar desse jeito. E esse outro aqui, como é que vai ficar? Notação científica, de cara, eu preciso ter a vírgula aqui, ó, entre 4 e 5. 4,5, 7, 8, 9, 6. Beleza? Quantas casas a vírgula andou? Ó, ela estava aqui, andou menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Preciso fazer o arredondamento. O arredondamento seria só 2 casas depois da vírgula. Então, eu só vou querer o 57. Como aqui, ó, tem o 8, esse 57 vai para 58. Tudo bem? Oi. Mais alguma desses aqui que tenha ficado com dificuldade, a gente pode falar. Não. Faz a 6, professora. A 6, vamos ver. Essa aqui? Então, beleza. Essa aqui é, ó, tranquila também, ó. Só que, nesse caso, ó, igual, a vírgula, quando não tem vírgula, tá aqui. Vou ter que andar com ela até chegar aqui, ó, 1,6. Então, vai ficar 1,6 e toda a numeração atrás, ó. 7, 8, 9, 7, 8. Beleza? Vamos ver quantas casinhas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se andou para esse lado, o 6 é positivo. Então, vezes 10 elevado a 6 positivo. Beleza? Só que eu quero arredondamento. Isso quer dizer que eu quero 2 casas depois da vírgula. Então, tudo isso daqui, ó, vai ter que morrer. Certo? Se tudo isso daqui vai ter que morrer, ó, depois do 7, o que que eu tenho? O 8. Então, esse 7 vai virar 8, e daí eu vou jogar fora tudo o resto. E ficaria exatamente isso, pela regra de arredondamento. Conseguiu entender? Entendi, professor. Uhum. Ó, no vídeo tem essa 10 pronta aqui também, tá? Eu já gravei e ele tá dentro dos vídeos que eu passei para vocês. Esse cara aqui, ó, que deu trabalho. Esse aqui deu bastante trabalho. O primeiro a gente praticamente já fez, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fica fácil de fazer. Ó, na notação de engenharia, a potência de 10, obrigatoriamente, potência de 10, de 10 tem que ser múltiplo de 3. 3 ou múltiplo de 3. Obrigatoriamente. Se eu tiver qualquer número lindo ali, mas tiver vezes 10 elevado ao quadrado, é notação de engenharia? Não.
Por que a gente vai usar tanta notação de engenharia? Notação de engenharia são aqueles múltiplos de 3 que eu consigo substituir por aquelas letrinhas que o professor Diego falava para vocês lá, pelo micro, mili, pico, nano, tera, giga, mega. Então, isso aqui é bem importante e vocês vão ver quando estiverem fazendo leitura de datasheet, leitura de componente ou verificação de potência de motor, sempre vai estar lá, megawatts, quilowatts, sempre vai estar usando essas letrinhas. Por isso que a notação de engenharia ela é bem importante. Então, ó, no primeiro exercício, vamos fazer, esse daqui eu vou fazer bastante junto com vocês, gente, porque esse daqui, estatisticamente, foi o que até aquelas pessoas que acertaram tudo, chegou nesse daqui, deu um pouco mais de dificuldade. Então, aqui, ó, basicamente, eu vou ter que andar de 3 em 3 casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é múltiplo de 3? É, então vai ficar lá 1,6. Como eu tô pedindo arredondamento, ó, então aqui, ó, 1,67. Depois do 7, tem outro 7. Então, aqui vai ficar 1,68 vezes 10 elevado a 6. Eu vou colocar o elevado, que nem vocês colocam ali com símbolo. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui. Elevado a 6. Certo? Ó, então, vai ficar 10 elevado a 6, só que aqui nesse caso vai ser 10 elevado a menos 6, porque eu andei para esse lado e para esse lado vai diminuindo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Agora, esse cara aqui, ó, como ficaria esse daqui em notação de engenharia? Não tem vírgula, a vírgula está na última casa. Vou andar quantas casas com a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria 78,9. Precisa colocar aquele monte de zero ali? Não precisa, daí. Vezes 10 elevado. Vezes 10 elevado, ó, como eu andei 6 casinhas, então vai ser 10 elevado a 6. 6 positivo, por quê? Porque eu andei para esse lado com a vírgula. Eu andei para esse lado, aumenta, andei para esse lado aqui, diminui a potência de 10. Até aqui, vocês estão entendendo? Podem falar, gente, vocês estão muito quietinhos. Tá, Meu professor. Diga. Mas tem que arredondar para 2 casas decimais ali. No caso, não teria que deixar o zero ou assim fica certo também? Assim, quando é zero, não necessariamente você precisa colocar ele. Se for diferente de zero, necessariamente coloca. Mas se for zero, ele não vai influenciar nada no resultado das suas contas. Então, se você não colocar, ele não vai fazer falta. Tá bom. Tá bom? Nossa, a turma de vocês era quietinha assim no presencial mesmo? Não. Acho que é. Ah, tá. Porque o semestre passado, eu estava com a turma da manhã com 80. Eles me davam um pouco de trabalho. Hoje de manhã, eles estavam mais agitados também. Agora, o ano passado, eu fiquei com a turma da tarde, do Soreshima, eu acho que tinha 90 pessoas. Eu fiquei uns 2 dias, mais ou menos. Mas era uma agitação bem grande, assim, não era esse silêncio que a gente tem aqui na sala, gente, mas tranquilo. Mas podem perguntar, a gente não pode deixar ficar com dúvida, vão perguntando agora que fica mais tranquilo pra gente tirar as dúvidas. E esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, como é que vai ficar? Vamos lá. Ó, a vírgula tá aqui, eu vou ter que andar com 3 casinhas com ela pro lado de cá. Então, eu ficaria, ó, 45, a vírgula estava aqui, ó, ela vai andar 3 casas pro lado de cá. Então, eu ficaria 40, igual a 45,7896 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu andei
para esse lado com a vírgula, ó. Aqui. Então, e aqui também tem a regra do arredondamento, ó. Esse 96 que está aqui, ele vai fazer com que esse 8 se transforme no 9. E ficaria dessa forma. Tudo bem? Mais alguma desse daqui que vocês querem que eu faça, gente? Como é que tá? Diga. Essa 5 não daria para deixar 4,58 elevado a 10 menos 2? Não. Não, Por causa porque da cente? potência 3. Isso, para ser notação. Ó, aqui, esse daqui, ó, eu vou adiantar um pouquinho o assunto, né, a cena dos próximos capítulos. O que a gente vai fazer nos próximos capítulos? Colocar no lugar ali, ó, de 10 elevado a menos 6, eu quero que você coloque em notação de engenharia, colocando 1,68 micro. Opa, micro. Digamos que no caso, se fosse corrente elétrica, microamperes. Então, ó, eu estou pedindo para você colocar essa informação aqui, ó, porque depois, no próximo conteúdo, depois do trabalho, a gente vai começar a utilizar as letrinhas no lugar da potência de 10, que é o que a gente utiliza bastante para finalizar. Porque se vocês forem fazer um concurso, alguma coisa para frente, isso daqui é muito cobrado. De repente, os que têm mais interesse em concurso público vão verificar que isso aqui é bastante cobrado, e quem vai fazer Enem também vai ver que isso daqui é muito cobrado. Isso daqui é essencial, e na matemática básica lá do ensino fundamental é muito pouco valorizado, então as crianças saem sem saber muito disso daqui e a gente usa demais. Por isso que a gente insiste, o Diego insistiu e eu também vou insistir. Diga. Pode falar. No caso, não existe cente ou desce na notação de engenharia? Não existe cente ou desce na notação de engenharia. Isso. Na nossa parte de eletricidade, né, as unidades de medida de o centi, você vai usar mais para centímetros, né? O que seria lá? O centi é 10 elevado a menos 2. Então, o pessoal da mecânica, principalmente, usa muito unidade de medida de comprimento, né? Então, você usa bastante o centímetro. Agora, nós, da eletricidade, a gente vai usar bastante só os múltiplos de 3. A gente vai usar o miliampere, a gente não vai ter centiampere, isso nunca vai existir, sempre vai ser lá miliampere ou microampere, milivolt ou nanovolt ou kilovolt. Então, na minha matéria, na matéria de eletricidade, quando vocês estiverem fazendo o trabalho lá com Arduino, quando estiverem fazendo programação, na área de elétrica, você vai sempre usar só os múltiplos de 3 para as nossas grandezas, para a grandeza de potência, para a grandeza de capacitância, para a grandeza de corrente, de tensão, de resistência. Por isso que no nosso caso aqui, ó, sempre eu vou pedir para vocês utilizarem os múltiplos de 3. Que nem nesse caso aqui, ó, ficaria também 78,9 mega. 45,79 micro. Mais alguma desse daqui, gente? Professora, Professora, faz a 10. A 10 eu faço, mas a 10 tá no vídeo também, tá? Eu vou fazer ela aqui com vocês, porque essa daqui sempre o pessoal tem dúvida. Justamente porque o arredondamento dela é mais chato, ó. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas, né? Ela vem pra cá. Então, ficaria o quê? 998, a vírgula iria vir para cá. 9998, certo? Vezes 10, elevado a menos
3. Beleza. Então, o arredondamento ficaria aqui, ó. Eu teria que tirar esses dois caras daqui, certo? Porque tirando esse daqui, ó, eu iria acrescentar aqui e ficaria 10. Não posso. Aqui também, daí ele ficaria 10. Então, o que eu poderia fazer direto aqui? Nesse caso, ficaria direto você colocar 9 vezes 10 elevado a terceira. Ficaria dessa forma aqui, nesse caso aqui. Porque o arredondamento, ele não tem como, né? Você precisa retirar isso daqui, ó, mas ele vai acrescentando mais um e mais um para outra casa, e o ideal seria você deixar dessa forma. Não teria problema de deixar 100 casas depois da vírgula, porque daí ficaria 0 e 0, né? Daí não precisa colocar. Se você fizer muita questão, ficaria lá 9,0 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo estaria certo, das duas formas estariam certo, né? Tanto você usar isto daqui, quanto você usar com a vírgula 0. Tudo bem? Mais algum exercício desse, gente, que vocês queiram que eu faça? Pode falar. Pra mim tá bom. Tá tranquilo? Então, beleza. Gente, vocês conseguem ficar mais um minutinho aqui ou vocês estão com pressa? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Eu vou dar uma pincelada aqui no trabalho de eletroestática, tá? Eu vou só mostrar para vocês. Eu vou fechar esse aqui agora e vou compartilhar outro documento. Só abrir aqui o documento de eletrostática. Então, gente, o trabalho de eletrostática, a eletroestática, ela é uma base um pouquinho antes de você chegar na eletricidade. Então, por isso que a gente faz um trabalho só para você ter um pouquinho da noção ali, mas não precisa se preocupar muito com isso. A gente depois que vocês fizerem o trabalho, a gente vai dar uma pincelada de eletrostática de uma forma mais rápida, porque o que eu vou precisar que vocês saibam da eletrostática é o efeito que ela vai causar na hora de você fazer uma manutenção, que a gente conversou isso também já na aula passada. Na hora que você fazer uma manutenção lá, a eletricidade estática do teu corpo, ela pode prejudicar os componentes, porque o teu corpo ele é carregado com uma diferença de potencial, né, uma quantidade acima de elétrons ou abaixo de elétrons, mas essa diferença de potencial ela pode danificar algum componente eletrônico. Então, esse trabalho é só uma basezinha de eletrostática, que vocês vão fazer um estudo dirigido, uma pesquisa, aí até a parte de corrente elétrica. Quando começar a corrente elétrica, daí a gente volta a ter aula na quarta-feira, daí a gente vocês me entregam o trabalho, e daí a gente já faz uma atividade lá com relação à eletroestática, e já iniciamos a parte de fundamentos de eletricidade daí mais efetiva. Deixa eu só compartilhar outro documento aqui para vocês. Compartilhar. Esse trabalhinho de eletrostática, ó, ele é um estudo dirigido dos fenômenos eletrostáticos, lá, o que é força elétrica, a lei de Coulomb, a sua importância, os processos de eletrização lá, o que seria a eletrização por contato, eletrização por indução. A maneira que os senhores vão pesquisando, tem dúvida já, lança a dúvida no grupo,
que eu respondo depois, se for necessário, eu faço um videozinho falando, passo o vídeo para vocês verem no YouTube, tá? Mas olhem com carinho nesse trabalho, tá? Por favor, dá uma olhada com carinho, porque é bem interessante. E depois a gente revisa antes de partir para fundamentos da eletricidade, para eletrodinâmica, que daí vai na eletroestática, você vai estudar as cargas elétricas de forma estática, e na eletrodinâmica, que daí a gente vai trabalhar o resto do período, vai ser o estudo das cargas elétricas de forma dinâmica, né? Como é que a corrente elétrica percorre os condutores, daí a gente vai ter esse estudo mais dirigido aí, até a gente chegar em todas as grandezas elétricas, tudo bem? Então, façam esse trabalho com bastante cuidado, que ele vale presença e ele vale nota também, então ele é mais interessante você dedicar um tempinho maior para ele. Qualquer dúvida na hora que você está fazendo, professora, eu não entendi direito o campo elétrico, pode me dar um auxílio? Me manda um WhatsApp lá, eu faço o videozinho e te explico o campo elétrico e você dá continuidade no trabalho. Realmente é interessante vocês fazerem uma pesquisinha. Eu vou passar umas apostilas também, só que a apostila ela tem toda essa documentação, por isso eu vou passar a apostila depois que vocês me entregarem esse trabalho, para ver se a gente consegue coletar alguma informação diferente durante esse período. Então, fazendo esse trabalho, aí quem não tiver o acesso no Teams até quarta-feira, vai me passando hoje mesmo ou amanhã. A gente tem que, até quarta-feira, ter tudo emendado. Todo mundo tem que estar com acesso ao Teams para que na próxima reunião todos os alunos estejam presentes. Eu não sei quantos alunos que a gente tem hoje aqui, vocês conseguem verificar para nós? 32. Tinha Agora 32. 32, né? Então, a gente tem uma sala com mais de 32 alunos, então é por isso que até quarta-feira eu preciso que todos eles estejam presentes.